retomando então o nosso conteúdo, analisando aí através do gráfico da função. Claro que a gente já sabe o que é o domínio, a imagem da função, né? O domínio, então, é o conjunto de saída, é da onde a gente tira os valores de x, os valores da variável independente, né? E a imagem, né, é a imagem desses valores, são os valores de y resultantes da aplicação de f na variável independente, né? Então, y seria aí a variável dependente. E o contradomínio é o conjunto de chegada, que pode ou não coincidir com o conjunto de imagem. Aí a gente relembra, né, que na função o conjunto de saída coincide com o domínio, né? Todos os pontos do domínio ou do conjunto de saída são levados em alguém. Através do gráfico, a gente tem aí do material do professor Matheus, né? O domínio, então, vai ser o conjunto das abscissas lá do eixo horizontal, né? O eixo das abscissas, dos pontos, tais que as retas verticais conduzidas por esses pontos, lembra lá que a gente faz a retinha vertical, né? Paralela ao eixo Y, ela intercepta o gráfico de F, isto é, o conjunto formado por todas as abscissas dos pontos que tem lá no gráfico. E lembra, né, que essa reta vertical intercepta o gráfico apenas uma vez, senão não é gráfico de função, né, que é o teste da reta vertical. Então, o domínio, né, são todas as abscissas que são levadas lá no gráfico da função. E a imagem vai ser o conjunto das ordenadas, né? Consequentemente, essas abscissas são levadas em algum ponto do gráfico. A ordenada desse ponto é a imagem daquela abscissa, a imagem do x. Então, o conjunto imagem é o conjunto de todas essas ordenadas, né? Lá no eixo vertical, né? Eixo das ordenadas. E aí, se a gente conduz uma reta horizontal, né? Esse ponto intercepta o gráfico de f. Então, é o conjunto formado por todas as ordenadas dos pontos do gráfico de f. A reta horizontal aí, que seria paralela ao eixo x, ela pode interceptar o gráfico de f mais de uma vez. Ou seja, pode haver pontos diferentes do domínio que tenham a mesma imagem e ainda assim é uma função. O que não pode é o ponto do domínio ser levado em duas imagens, tá bom? Mas uma mesma imagem pode corresponder a mais do que um ponto. Depois a gente vai ver as funções tais que isso não acontece, né, que são as funções injetoras. Antes da gente fazer alguns exemplos, alguns exercícios, a gente mostra aqui, né, que também a gente pode operar com essas funções, a gente pode somar, subtrair, multiplicar e dividir duas funções, tá? E aí qual é a lei de formação, né? A lei de formação da soma, aí na primeira operação, é a soma das leis. Então, a imagem pela soma de duas funções é a soma das imagens. A imagem da subtração de duas funções é a subtração das imagens. O produto é o produto e, claro, o quociente, né, é a divisão, aí, o quociente das imagens. O que a gente observa, então? Que o domínio aqui resultante da soma da diferença e do produto, e o que está acontecendo, né? A gente pega um x para aplicar aqui a função soma, a função diferença e a função produto, a gente precisa aplicar a função f e a função g, f e g, f e g, e aqui no quociente também, f e g. Então, o ponto x, onde a gente aplica aí essas operações de funções, ele tem que pertencer tanto ao domínio de f quanto ao domínio de g. Tá? Então, a primeira exigência é que, a primeira propriedade, né, que a gente vê, é que o domínio da soma, da diferença do produto e do quociente de duas funções é a interseção dos domínios de f e de g. Tá? O ponto tem que pertencer tanto ao domínio de f quanto ao domínio de g. Além disso, como no caso do quociente, a gente está dividindo pela imagem de g de x, aí a gente vai ter que exigir que a imagem de g de x seja diferente de zero, tá bom? Então, a gente pega os valores que estão em ambos os domínios, os valores comuns, e exclui os valores de x, tais que a imagem desses valores é zero, tá? Tais que g de x é zero. Quando que duas funções são iguais? Então, a gente vai dizer aí que as funções f e g são iguais quando elas têm o mesmo domínio, o mesmo contradomínio, tá? Então, ali no nosso caso, o A igual a C e o B igual a D. E, além disso, as imagens coincidem para todo ponto no domínio.
Tá? O domínio, então, vai ser o mesmo para cada x nesse domínio que é igual da f e da g, para elas serem iguais, né? Para cada ponto nesse domínio, as imagens desse por f e por g coincidem, tá? Então, f de x igual a g de x, aí que são duas funções iguais. Por exemplo, a gente tem ali o exemplo A, f de x dada por raiz de x quadrado, e g de x igual a módulo de x, com domínio R contra domínio R. Tá? Essas funções são iguais, porque elas estão definidas no mesmo domínio, chegam no mesmo contradomínio, e além disso, o que a gente viu lá quando a gente estava revisando a matemática básica? Que a raiz quadrada de um número quadrado é o módulo desse número, o valor absoluto. Ou seja, né, a raiz quadrada de x quadrado coincide, é igual ao módulo de x para todo x real. Então, essas duas funções, f e g, são iguais, são coincidentes. Já ali no exemplo da letra B, a gente tem f de x igual a x, que a gente chama também de função identidade, e a g de x igual a módulo de x, valor absoluto. Ambas estão definidas em R, tem domínio R, e chegam em R, tem contradomínio R. Então, essa parte elas satisfazem. Agora, o problema é que não é verdade que x seja igual a módulo de x. Né? Existem valores em R, tais que essa igualdade não é verificada, né? Tais que x é diferente do módulo de x. Isso acontece aí, como a gente está vendo ali, para todos os valores negativos. Então, por exemplo, para x igual a menos 1, f de menos 1 é ele mesmo, menos 1, sua identidade, mais g de menos 1 é módulo de menos 1, que é 1. Né? Então, menos 1 diferente de 1 significa que essas funções não são iguais. Vamos então a alguns exercícios? Então, nesse exercício, ele diz o seguinte: encontre o domínio das funções. Então, aqui a gente tem a função dada pela sua lei de formação. Ela nos diz assim: para cada x, a gente soma o x com 3 e extrai a raiz quadrada. Então, quando o domínio não está... claro que a gente pode sempre restringir o domínio, né? Mas quando o domínio não está explícito, quer dizer aí encontre o domínio de definição, ou seja, o maior conjunto de números reais tais que a f pode ser aplicada aos elementos desse conjunto, né? Então, o maior domínio possível. Ou seja, os valores de x reais, tais que essa regra de f faz sentido. Como a gente tem aqui uma raiz quadrada, acontece que a raiz quadrada é uma raiz de índice par, então a gente só pode extrair, né? Esse valor só vai existir no universo dos reais, né? Para valores maiores ou iguais que zero. Então, como a gente está extraindo a raiz quadrada de x mais 3, a gente vai ter a imposição de que x mais 3 seja maior ou igual que zero. Então, agora aqui, isolando x na inequação, a gente passa o 3 diminuindo, né? X é maior ou igual que menos 3. E pronto, essa aí é a imposição que a gente tem. Então, o domínio de f vai ser o conjunto de todos os reais que são maiores ou iguais que menos 3. A gente já viu também a notação de intervalo, né? Fechado em menos 3 e aberto em mais infinito. Todos esses valores, essa regra aqui faz sentido, então esse é o domínio de definição da f. Quanto a g de x agora a gente tem um quociente, né? Então, qual que vai ser o domínio do quociente? Como aqui é um quociente, lembra que o domínio vai ser os elementos comuns ao domínio aqui da função que está no numerador e da função aqui que está no denominador, certo? Então, a gente faz separadamente. Primeiro, qual que é o domínio da função aqui que está no numerador? Aqui nessa função a gente tem uma raiz quadrada. Raiz de índice par, a gente só tira essas raízes no universo real para valores maiores ou iguais que zero. Então, o primeiro domínio que a gente tem aí é x, vou escrever aqui do ladinho, x maior ou igual que zero. Ou seja, né, notação aí de intervalo, a gente tem aqui fechado em zero e todos esses valores. E agora, qual que é o domínio aqui da função quociente? Bom, essa regra aqui faz sentido para todos os reais. Então, o domínio da função do denominador seriam todos os reais. Mas aí a gente tem, como é um quociente, tem a imposição extra de que a gente tem que excluir os valores que tornam esse denominador zero.
porque a divisão por zero não está definida, certo? Então, a gente precisa retirar desse domínio os valores que tornam esse denominador zero. Bom, a gente sabe que x menos 5 é igual a zero, se e somente se o x é igual a 5. Então, a gente precisa só retirar o valor 5. Então, qual é que vai ser o domínio da g? Vai ser o x maiores ou iguais que zero, não negativos, e diferentes de 5. Domínio da g são os elementos reais, que são maiores ou iguais que zero, e diferentes de 5. Se quiser colocar como uma união de intervalos, né? Fechado em 0, aberto em 5, união com aberto em 5, aberto em mais infinito. Tá bom? Então, a gente exclui aqui o pontinho 5. E esse aí é o domínio. Um último item ainda, calculando o domínio, né? Calcular o domínio dessa função a de s, igual a raiz de 3 sobre 4s quadrado, onde a de s é a área de um triângulo equilátero com lados de comprimento s. Então, a gente sabe aí da geometria plana, né? Que a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado da raiz de 3 sobre 4. Exatamente essa função que o input, né? O comprimento, e o output é o valor da área de um triângulo equilátero. Agora, o que ele diz aqui para a gente é que S é o comprimento de um lado do triângulo. Ou seja, S é uma medida, então é uma medida positiva, certo? Então, aqui vai interessar para a gente calcular a área de um triângulo equilátero, onde o lado é uma medida positiva. Claro, não faz sentido ter uma medida negativa. Então, a gente tem aí que o domínio da A, novamente, são os x reais, tais que x é até estritamente maior que zero, ou em notação aí de intervalo, aberto em zero e aberto em mais infinito. Um outro exercício ainda sobre o domínio diz o seguinte: determine se o conjunto dado é uma função. Se for, qual o seu domínio? E aí ele dá aí o conjunto dos pares x, y, tais que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Lembra então que a função, né, em sua definição, é uma relação, portanto, um subconjunto do cartesiano, um conjunto de pares, né? E a gente denota ela pela sua lei, geralmente, mas, em essência, né, ela é um conjunto de pares. E aí, ele diz, satisfazendo algumas coisas que a gente já viu, né? E aí ele dá esse conjunto aí de pares, satisfazendo essa regra. O que é essa regra, né? X quadrado mais y ao quadrado igual a 4. A gente lembra lá da geometria analítica, né? Isso aí é a mesma coisa que x menos zero ao quadrado, mais y menos zero ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, isso define uma circunferência centrada na origem, 0, 0, e de raio 2. Então, aqui a gente desenha rapidamente, né? 2, 2, menos 2, menos 2. Mais ou menos assim, desculpe, está meio fora da escala. Mas, enfim, isso aqui é uma circunferência de raio 2. Então, esses pontos aqui, x, y, são exatamente os pontos da circunferência. E os pontos da circunferência são exatamente os pontos x, y que satisfazem essa igualdade. Então, se a gente passa uma reta vertical aqui, ó, para esse x, por exemplo, o que acontece com essa reta vertical? Ela intercepta esse gráfico, né, esse desenho, duas vezes. Então, o desenho todo não pode ser gráfico de uma função. Pelo teste da reta vertical, né, uma função de x, deveria interceptar somente uma vez. E aqui, as horizontais, né, se fosse função de y, também interceptam duas vezes, não podem ser função de y. Agora, se a gente restringe a uma das calotas, né, por exemplo, só essa calota de cima, ou só a calota aqui de baixo, né, as semicircunferências, aí sim, teste da reta vertical, intercepta somente um ponto, vai ser função. O que é essa calota aqui de cima? Essa daqui é a y igual a raiz de x ao quadrado, de 4 menos x quadrado, né? E essa aqui é a y igual a menos raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Tá bom? A gente vai explorar isso mais
em aula, acho que tem mais alguns itens desse exercício para a gente explorar. Então, não é função